Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, estou aqui hoje, Papo de Terça, voltando o Papo de Terça edição 2019, já começando aí, se você que não conhece, né, eu ganhei muita audiência aí no final do ano, no início do ano, vários inscritos que só acabaram meio que só conhecendo o Giro de Notícias. O Papo de Terça é um vídeo onde eu falo, assim, super um tema atual, já falei aqui sobre precificação de ingressos, enfim, relembro algumas coisas, é um vídeo aleatório praticamente, mas dentro ali da terça-feira. Então, vambora, tem vinheta nova também, ó. Tem tudo vinheta nova, o Chico Fávaro fez pra gente, então roda a vinheta. E o Papo de Terça de hoje, aproveitando o hype aí desse 10 Years Challenge, né, que é o desafio dos 10 anos, em que consistia que basicamente movimentou muito o Instagram, tanto Instagram quanto Facebook, da galera postando fotos de 10 anos atrás, né, de 2009, e postando uma atual pra comparar. Todo mundo meio que postando aquelas fotinhas, eu também postei, né, vai lá no meu Instagram e confere. Todo mundo postava uma fotinha mais ou menos lá de 2009 pra mostrar como é que evoluiu. No meu caso eu falei, o que eu ganhei de barba eu ganhei de peso. Então... ficou uma situação meio complicada. Mas enfim, eu aqui vou fazer nesse Papo de Terça o 10 Years Challenge do Fluminense. Elenco de 2009 contra elenco de 2019, né? Só que eu preciso colocar alguns pontos aqui agora. Por exemplo, o primeiro ponto é de que, assim, eu tô acompanhando o elenco de 2019 do início do ano. O elenco tá estreando ali no estadual. Então, eu vou pegar o elenco de 2009 do início do ano. Obviamente que Dieguinho, Rui Cabeção, Fred e etc., outros jogadores não estavam no elenco ainda, no início de 2009. Então, não vou colocar eles, né? São o início de 2009 contra o início de 2019. E para começar aí essa comparação, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou comparar setores, né? Goleiros, laterais, zagueiros, volantes, meias e atacantes. No caso de vocês, o que eu peço é o seguinte, olha, assiste o vídeo todo e no final, dá lá, ó, coloca aí a sua seleção, os 11 jogadores e o treinador que você montaria numa seleção desse elenco de 2009 e 2019. Acho que não ficaria uma seleção muito boa, não? Monta aí a sua seleção. Não esquece do like não, hein? Falando aqui baixinho que alguém ouve, né, que você tá dando like aqui no vídeo e tal. Mas aperta aí no like e dá aquela moralzinha. Começando com os goleiros de 2009. Aí eu tenho só uma dúvida aí, mas enfim, vou falar os goleiros. Fernando Henrique, Ricardo Berna e Rafael. A minha dúvida é a seguinte, eu não lembro se Rafael chegou no iníciozinho de 2009 mesmo, não achei informação sobre a chegada dele, etc, mas na época ele meio que era terceiro goleiro. Então Fernando Henrique e Ricardo Berna já viram ali os goleiros que vão representar esse time de 10 anos atrás. Agora os goleiros de 2019 que entram na competição são Rodolfo, Marcos Felipe e o grande Agenor, conhecido como Agenóia, pra onde passa. Essa aí, assim, vale a discussão se a gente pegar. Fernando Henrique era um cara muito maluco, a torcida gostava dele, ele falhava, ele saía mal na bola, mas era um goleiro que salvou muito a gente. Ricardo Berna, goleiro do Tri, e Rafael terminou o ano como goleiro. Enfim, tem uns bons ali goleiros em 2009, mas o nível não tinha nenhum de destaque grande. Assim como em 2019 também, se a gente for parar pra pensar, Rodolfo era o nosso reserva em 2018, né? Então, assim, a gente tá com um goleiro que era reserva no ano passado, uma joia da base que a gente praticamente não viu agarrar, e Agenor. E aí, assim, então, a solução, o ponto central para eu definir a escolha vai ser o seguinte, nenhum time que entre em confronto com Agenor pode perder. Então, os goleiros de 2009 ganham. Então ficaria nessa montagem de elenco com os goleiros de 2009. Nas laterais, a gente tem aí na lateral direita de 2009 o Mariano e o Wellington Monteiro. Exatamente, o Wellington Monteiro, que você lembra dele como volante, etc. Ele era lateral direito e também jogava de volante, né? No Flu ele atuou mais na cabeça de área, mas no Internacional, e ele foi contratado inicialmente pro Fluminense para ser o lateral direito do Flu, e era até o titular, porque Mariano começa o ano no banco. Mas enfim, Mariano, Wellington Monteiro, João Paulo e Leandro Bochecha, aquele mesmo, lateral esquerdo que arrumou confusão com a torcida, jogou poucos jogos e etc e foi embora. Tinha sido um dos melhores do Brasileirão de 2008, acho até que foi o melhor jogando pelo Palmeiras. Foi contratado a peso de ouro pelo Fluminense e não durou nada no time. E agora passando para 2019, os laterais de 2019. Gilberto, Ezequiel e Igor Julião, os laterais direitos. Tem um a mais, né, porque os três ali estão disputando meio que posição também. E na lateral esquerda temos Marlon e Matheus Mascarenhas. Essa daí eu acho que é uma das mais fáceis, né? Não, tem uma mais fácil aí na frente. Mas assim, convenhamos que, né, se a gente tem um lado que tem Wellington Monteiro e tem Leandro Bochecha, o outro lado, se for o Zé da Esquina e o Zé das Couve, ganha, né? Então, 2019 leva com fácil
facilmente muita vantagem aí, com larga vantagem, as laterais de 2019. Então temos goleiros de 2009, laterais de 2019. No caso dos zagueiros, 2009, assim, usaram poucos zagueiros no início do ano, né? Então a gente vai ter basicamente 3 que jogaram e um que nem atuou, não chegou a entrar em campo, mas já tinha atuado em 2008. Vou explicar melhor. Os zagueiros são os seguintes: Luiz Alberto, Cássio, Ed Carlos e o zagueiro que era da base, jogou em 2008, mas não chegou a atuar em 2009, mas estava no elenco no início do ano, é o zagueiro Sandro, meu amigo. Que nível de zaga. Essa de 2009, obviamente, que aí você tá pensando, mas eu lembro de Gum, lembro de Dalton, de Digão. Esses jogadores só foram incorporados no elenco no segundo semestre, né? No caso de Digão e Dalton subindo da base, no caso de Gum sendo contratado ali no meio do ano. Você pode ver mais sobre isso no vídeo que eu falo sobre a arrancada épica de 2009 que apareceu aí no card. Pra igualar, né, já que em 2009 eu citei 4 zagueiros, eu também não vou citar todos os zagueiros do elenco do Fluminense em 2019. Vou citar os 4 que devem ser os mais ali, que devem jogar mais, né? Então, em 2019 é o seguinte: Digão, Ibanez, Nathan Ribeiro e Matheus Ferraz. Olha, tirando o Matheus Ferraz aí, que eu tô gravando esse vídeo antes da estreia do Fluminense no Carioca de 2019, então não sei se o Matheus Ferraz entrou em campo ou não, como é que tá o futebol dele, mas assim, francamente, né, não tem como ser pior do que Ed Carlos, que está na minha lista de pior Fluminense deste século, né? Convenhamos também que Luiz Alberto também não deixou saudades, Cássio só fez aquele gol contra o Flamengo de bom, né, naquele jogo que a gente perdeu por 5-3, e Sandro nem jogou, então vence 2019. A cabeça de área que iniciou o ano lá 10 anos atrás, em 2009, também não era de uma categoria assim gigante, né? A gente tinha Fabinho Soldado, né? Fabinho, famoso camisa 5, tinha Diguinho, Romeu, Jailton e o jogador da base Maurício. Assim, é porque também o problema de 2009 é que tinha uns jogadores ruins que depõem muito contra eles o que eles fizeram no Fluminense. Por exemplo, Jailton era de um nível horroroso e jogou muito mal no Fluminense. Então, assim, o ruim de 2009 é muito pior do que o ruim de 2019. Mas na média se equivale. Quer ver? Vamos ver o de 2019 agora. Ayrton, Luiz Fernando, Zé Ricardo, Caio e Bruno Silva. Assim, é basicamente um confronto. Se a gente tirar Diguinho e Bruno Silva, 2 jogadores até que passaram pelo Botafogo e que estavam um pouco acima, realmente tem uma qualidade legal de futebol, todos os outros, eles meio que se equivalem ao seguinte: em 2009 nós temos jogadores mais rodados, mais velhos, que não renderam nada, e em 2019 a gente tem jovens jogadores da base. Se a gente tirar ali Fabinho e Ayrton, eu vou falar que se equivalem, mas Ayrton já jogou alguma coisa, o Fabinho também acho que se equivalem também. Agora, basicamente vai ficar ali entre Jailton, Maurício e Romeu, Zé Ricardo, Caio e Luiz Fernando. Eu vou ficar com 2019 porque eu acho que Bruno Silva é melhor que Diguinho e porque eu acho que Zé Ricardo eu não vi ainda o que ele vai ser, Caio também não vi o que ele vai ser, Romeu e Maurício eu já vi o que eles são. Olha que 2019 tá levando de lavada, hein? Só tem os goleiros de 2009 até agora, o resto é tudo 2019. No meio de campo, eu acho que é a maior diferença de todas aí. Chega a ser sacanagem. Olha a lista de meio-campistas de 2009. Thiago Neves, Conca, acabou. Esses dois, pode botar qualquer um aí que já acabou. Mas eu vou continuar aqui falando, na verdade, o que eu vou continuar falando depois contra 2009. Mas enfim, Leandro Bonfim, Leandro Domingues e Marquinho. Agora, os meio-campistas de 2019. Daniel e acabou. Então, a gente ainda não confirmou nada de contratação de Ganso, etc. Eu tô colocando o elenco que tá começando o ano, né? Então, assim, convenhamos, né? Um meio campo que tem Thiago Neves e Gonga é até um desperdício colocar esses dois contra Daniel, ganhar fácil o meio de campo de 2009. No ataque, eu acho a disputa boa, porque a gente tem em 2009 nomes que marcaram época no Fluminense, né? Lembrando que Fred ainda não tinha chegado. A gente tem nomes ali, revelações da base muito boas. Quer ver? Eu vou colocar aqui a lista de 2009. Maicon, Alan, Tartar, Leandro Amaral, Everton Santos e Roger. Esses dois últimos aí, Roger é aquele mesmo, que passou pelo Botafogo, passou pelo Corinthians também. Ou seja, nomes que assim, como Alan, Maicon, até o próprio Tartar, que jogaram bem no Fluminense, eram revelações da base. Leandro Amaral tinha um nome muito grande, a gente viu depois que no Fluminense ele não deu tão certo, mas era um jogadoraço, tinha jogado muito em 2007 no Vasco, 2008 ficou meio conturbado ali o ano pra ele por causa daquelas brigas judiciais e etc. Mas enfim, assim, era um bom ataque. Não tinha um centroavante ótimo, né, porque Alan jogava um pouco mais recuado, mas era um ataque promissor. Agora, já em 2019, a gente tem jogadores promissores também, né, até porque todos são muito novos. Eu fiz um recorte de menos atacantes do que a gente tem no elenco,
tempo, tirei alguns que dificilmente vão ter muitas oportunidades. Everaldo, Marcos Calazans, Matheus Gonçalves, Johnny Gonzalez, Robinho, Luciano, João Pedro e Pedro. Assim, eu acho que só por esses dois últimos, né, considerando que João Pedro já está vendido e Pedro estava negociando com o Real Madrid, eu acho que já daria para vencer o 2009, considerando que são dois centroavantes que massacram tanto o Roger quanto até o próprio Everton Santos com o atacante mais de lado. E a gente ainda tem boas qualidades ali, como o Johnny Gonzalez, que a gente não viu jogar ainda, então a gente não sabe se vai ser um Urrutia ou vai ser um Dario Conca, né? Então, assim, eu acho que 2009 perde essa, tinha bons valores, mas 2019 o ataque é mais promissor. Até porque se o Fluminense tivesse 12, 13 atacantes, como tem nesse ano, e não tivesse os melhores ali, não fosse melhor do que o time de 10 anos atrás, pelo amor de Deus. E só pra fechar, treinadores René Simões e Fernando Diniz. Dizem que o trabalho de Fernando Diniz ele demora 3 meses pra torcida já ficar com raiva dele. Como a gente ainda tá no primeiro mês, eu ficaria com o Fernando Diniz. E aí, já pensou? Viu todos os nomes que apareceram aqui e montou a sua seleção? Monta aqui embaixo nos comentários então, que eu vou dar uma olhada. Eu prometo que eu vou olhar todos. Responder algumas, mas olho todos. Não se esquece de apertar o like aqui, ó. Ó o dedão, ó o polegar. Aperta o like aí no vídeo, me dá essa moral. Compartilha aí com todos os seus grupos de WhatsApp. Compartilha nas suas redes sociais. 10 Years Challenge. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima.